Muito bom dia a todos vocês, estamos aqui online. Hoje é dia 13 de janeiro de 2024, iniciando mais uma live do Clube Primícias, aqui compartilhando com vocês muito conteúdo de valor sobre negócios, finanças, empreendedorismo, motivação, Bíblia Sagrada. Olha aí, um complemento, uma ferramenta completa para que você possa se tornar alguém de sucesso, alguém abençoado, alguém que vai conseguir romper todas as barreiras aí que estão na sua vida. Quero te agradecer por estar aqui assistindo esse vídeo, tomando essa decisão, e eu tenho certeza que se você se atentou no tema que nós iremos falar hoje, com certeza você vai ser transformado no dia de hoje, aprendendo a como lidar com pessoas, porque como eu sempre digo, no mundo corporativo, em qualquer lugar onde nós estivermos, nós sempre estaremos lidando com pessoas. Sempre pessoas estão envolvidas no nosso dia a dia e não tem como fugir disso. Por mais que eu escute algumas vezes pessoas declarando e dizendo que não gostam de tratar com pessoas, que querem cada vez mais ficarem presas em um escritório onde não tenha que falar com ninguém, mas mesmo assim, você vai ter que lidar com o seu chefe, você vai ter que lidar com o seu esposo, com seus pais, com a sua família, com os seus filhos, enfim. Lidar com pessoas é algo que todos nós precisamos aprender. E a pergunta que eu faço nesta manhã, se nós precisamos e estamos em todos os aspectos da nossa vida lidando com pessoas, por que nós nos dedicamos tão pouco em aprender sobre como fazer isso? Nós nos dedicamos sobre a nossa carreira profissional, nós dedicamos sobre como ensinar nossos filhos, como nós podemos passar a cultura para ele, as crenças, os valores que temos, mas nós investimos tão pouco tempo em entender como o ser humano funciona. E há muitas vezes eu costumo ouvir algum relato de alguns pais dizendo que criaram os dois filhos da mesma maneira, da mesma forma, mas os dois tomaram rumos totalmente diferentes. O erro está exatamente aí, porque cada um dos seres humanos, eles são de uma forma e nós precisamos saber como lidar com essas diferenças. Bom, já está aqui online o nosso amigo Renato, que Deus abençoe sua vida, meu amigo. Já deu um bom dia aí pra gente. Vamos fazer o seguinte, vamos parar um pouquinho aqui, vamos mandar essa live aí para o pessoal pelo aviãozinho, que é o botão do transbordo, né? O botão da bênção, o botão da multiplicação. Já estou fazendo aqui no meu. Mande aí para as pessoas que têm dificuldade em lidar com seres humanos ou querem aprender sobre esse tema, que eu tenho certeza que vai ser muito bom. Você vai ser impactado como eu estou sendo impactado, viu? Estou aqui falando para vocês, mas é algo que eu tenho que praticar todo santo dia. Todas as vezes que eu vou lidar com alguém, eu preciso colocar esses princípios na minha cabeça, ressaltá-los para que a gente possa ter um melhor relacionamento com todas as pessoas que estão ao nosso redor. Afinal, eu vejo que as pessoas de maior sucesso, elas são as pessoas que sabem lidar com as pessoas, com outras vidas. São pessoas que sabem valorizar o próximo. São pessoas que têm sucesso. Então, é interessante nós aprendermos sobre essa temática. Já fiz aqui a minha missão de enviar para a galera. E agora vamos entrar efetivamente no tema dessa live. Como lidar com qualquer tipo de pessoa. Comenta aí no chat. A Bruna acabou de entrar. Deus abençoe a vida de vocês. Comenta aí no chat se vocês têm problemas, né? Aí vocês colocam só sim ou não. Não precisa abrir o problema aqui não. Mas comentem aí. Se vocês têm problema com lidar com pessoas, coloquem sim. Se não tem problema, coloque não. Tá bom? É interessante que nós vamos ver que eu passei por esse desafio. Eu, por muitos anos da minha vida, não me preocupei com assuntos relacionados ao comportamento humano, como lidar com pessoas, como incentivar. Charles acabou de entrar aí também. Que Deus abençoe, Charles, a sua vida. Eu fiz uma pergunta aqui, Charles, se você já quiser participar. Se você tem problemas em lidar com pessoas, coloca sim. E se você não tem problema nenhum, coloca não, beleza? O Renato e a Bruna colocaram que não. Então fechem a live,
pode ir embora, vocês estão liberados hoje. Porque eu percebi na minha vida que eu tenho problemas em lidar com pessoas. E quais são esses problemas? E talvez vocês mudem até mesmo a resposta que vocês deram. Será que a gente consegue extrair das pessoas o melhor delas? Será que quando a gente está diante de um conflito, a gente consegue resolver da melhor maneira? Por exemplo, há ocasiões em que vão clientes lá na Microchipnet, esses clientes falam barbaridades. E como é que a gente se lidar com um tipo de pessoa dessa? Como que a gente consegue contornar essa situação? Como a gente consegue melhorar? Entrou aqui meu cunhado, Márcio, o melhor assessor da Baixada Santista. Se você quer fazer um evento, quer casar, é esse cara que vocês têm que procurar. Oliveira Márcio Ferreira. Mas não entra nesse perfil, esse é o perfil dele pessoal. Procura o perfil, coloca aí o teu @, Márcio. Aí pra galera saber, quando precisar fazer evento, procura meu cunhado que o bicho é diferenciado. A Vanessa também entrou aí. Deus abençoe, Nani, sua vida. Então, galera, existem essas questões de lidar com pessoas. Às vezes o teu funcionário, ou alguém que você conhece, está desmotivado, está cabisbaixo, é uma pessoa que não quer seguir adiante. Então, essas pessoas, como é que a gente lida com elas? Como é que a gente tira ela dessa condição? Eu, quando comecei a assumir posições de liderança, aí o Márcio já colocou o @ dele aí para vocês. Quando eu comecei a assumir posições de liderança, eu percebi que eu tinha que aprender a lidar com pessoas. Eu sou um cara que, por muitos anos da minha vida, permaneci muito fechado. A minha criação acabou me levando a me tornar um cara como esse. Então eu não tinha essa facilidade em lidar com pessoas. Quando eu era criança, eu lembro que eu tinha muita facilidade em fazer amigos, mas conforme eu ia crescendo, eu não tinha essa facilidade em lidar com pessoas. E eu pensava que era como se fosse um karma que estivesse sobre a minha vida. Mas, na verdade, quando eu comecei a estudar sobre o comportamento humano, como as pessoas, nós podemos incentivar, conversar, lidar com pessoas, até criar conexões, eu percebi que o erro estava em mim. Porque, por exemplo, eu era um cara, ainda continuo sendo, mas hoje eu aprendi a lidar com isso, mas eu era um cara extremamente sincero. Então, se eu não gostasse de algo, você ia ouvir eu dizer isso. Só que eu ouvi uma vez um corte de um podcast do Roberto Justus. O Roberto Justus tem um perfil bem parecido com o meu. E ele estava falando que chegou uma ocasião, se eu não me engano, a mulher dele falou para ele, falou assim: Roberto, isso que você está falando é verdade, realmente é uma opinião muito boa, mas ninguém pediu a tua opinião para você emiti-la. E isso falou diretamente no meu coração. Eu falei, peraí, mas por que eu preciso expor a minha opinião se a pessoa nem está perguntando ela? Por que eu preciso me posicionar, criticar, falar mal da pessoa, falar que ela agiu de maneira errada se ela nem perguntou a minha opinião? Então, são coisas que eu fui percebendo que, na verdade, o fato de eu não conseguir lidar muito bem com pessoas, a culpa era minha. Eu li o livro do Paulo Vieira, está até aqui. Indico para quem quiser também crescer. O Poder da Ação é o nome desse livro. E ele fala aqui no capítulo 2 sobre autorresponsabilidade. Olha que interessante. O que é a autorresponsabilidade? Na nossa vida, em muitos aspectos, nós acabamos sempre passando para outras pessoas a responsabilidade de resolver os nossos problemas. Então, por exemplo, o Lucas tinha problema de comportamento. Ele tinha problema em falar aquilo que a pessoa nem queria ouvir, ela nem queria saber a minha opinião. E aí eu falava isso. Isso gerava vários conflitos, as pessoas não queriam estar próximas de mim. Então, como é que eu mudo isso? Não, as pessoas que têm que aprender a lidar com crítica. Era isso que eu falava. Eu só falei a verdade, eu estou ajudando, estou querendo levar essa pessoa para uma outra direção. Mas, quando eu pensava nisso, eu estou terceirizando a resolução de um problema. Agora, quando eu vejo e olho para dentro de mim e faço uma análise, peraí, aonde eu estou errando? Quem eu sou? Como é que eu posso fazer para reverter essa situação? E aí, quando eu comecei a estudar comportamento humano, eu comecei a perceber que o erro estava em mim. Eu sou o responsável pelo resultado que eu tenho. Eu sou responsável por não conseguir me conectar com as pessoas. Eu sou responsável por muitas vezes falar coisas e ferir essas pessoas. Eu sou o responsável. Não são os outros que têm que entender. Olá, o Bruno Arão. Bom dia, mano. Deus abençoe sua vida. Bruno Arão, nosso irmão em Cristo. Já caminha ao lado dele aí quase 10 anos, né, Arão?
que nós estamos aí na vida nova com o Batão. É um líder excelente, um cara sensacional. Eu tenho esse livro da autorresponsabilidade dele e é muito bom. Realmente é um livro muito bom para você que quer saber como agir, saber como mudar o teu status quo, ir adiante. É um livro muito bom, eu indico para quem quiser ler esse livro, tá ok? Seguindo aqui, gente, então eu percebi que eu precisava assumir a responsabilidade sobre a minha vida. Eu não posso ficar esperando que terceiros... Inclusive, esse foi o motivo de eu começar essa live aqui diária, às 6h55. Esse é o motivo de eu estar começando a compartilhar com vocês conteúdos aqui no meu Instagram, começar a me posicionar, abrir as minhas empresas. Esse é o motivo, porque eu estou cansado de ficar esperando que os outros façam. Isso me coloca numa posição de passividade. Se eu quero transformar a minha nação, se eu quero transformar a minha cidade, se eu quero transformar o meu estado, Deus espera de mim. Se Ele está colocando isso dentro do meu coração, se Ele está colocando essa chama que queima sem cessar dentro de mim, eu preciso fazer alguma coisa. Eu não posso esperar pelos outros. Eu não posso esperar que os outros façam. Eu preciso fazer. Então, quando eu entendi isso, eu percebi que os meus problemas de relacionamento tinham que mudar primeiramente em mim. Eu não posso querer mudar uma outra pessoa se eu mesmo não mudei. Se eu não consigo olhar para dentro de mim e fazer uma autocrítica. E ser sincero comigo mesmo. E aí eu comecei a observar que eu precisava melhorar. E eu preciso melhorar. Eu estou aqui todos os dias ensinando a você, mas todos os dias, sem exceção, eu estou aprendendo com alguém que é melhor do que eu. Todos os dias. Porque se eu quero chegar em algum lugar, gente, eu preciso todos os dias aprender. Eu preciso ouvir as pessoas. Porque muitas vezes a gente acaba se tornando prepotente, pensa que sabe demais e não tem que ouvir as pessoas que estão abaixo de você. Quantas coisas importantes eu aprendi com liderados, com pessoas que estão lá, colaboradores na ponta da linha, decisões que eu como gestor queria tomar e o colaborador lá na ponta da linha, o técnico que atende o cliente, ele fala assim, olha, Lucas, não faz isso porque vai gerar essa e essa e essa consequência. E aí você fala, se você não é um líder que consegue ouvir, que tem a humildade de ouvir todo mundo da tua empresa, principalmente aqueles que estão em contato com o cliente, infelizmente você vai ter uma vida que não vai ter sucesso. Nós precisamos nutrir essa humildade. E aí qual que é o segredo então que eu descobri para que nós possamos lidar com qualquer tipo de pessoa? Eu perguntaria a vocês, é um desafio agora, hein? Quero ver vocês comentando aí. Como que vocês poderiam... Olha lá, a Bruna falou, leia também, Especialista em Pessoas, Thiago Brunet. Esse livro, eu tenho ele aqui, eu não tenho em formato impresso, eu tenho no Kindle. Eu preciso ler esse livro, eu não li ainda, mas eu preciso ler. Todo mundo fala muito bem desse livro do Thiago Brunet. Tá? Eu já vi o resumo dele, eu entendi os pilares, né, que ele colocou lá, mas eu não li, não me aprofundei nesse livro. A Gilmar entrou aí. Bom dia, é minha tia, que Deus abençoe sua vida. Estamos falando aqui sobre lidar com pessoas. Então seja bem-vindo à nossa live. O que acontece, gente? Eu queria que vocês respondessem aí no comentário. Se você quiser que alguém faça algo para você, como é que você faz isso? Como é que você faria? Tá? É a questão maior. Como que você faz outra pessoa fazer o que você quer que ela faça? Tem alguma fórmula aí? Se você tiver alguma fórmula, manda aí nos comentários. Eu já vou adiantando aqui o assunto. A única forma, gente... Ou melhor, não vou entregar o bolo agora. Eu comecei a pensar, eu falei, peraí, eu sou um gestor, eu assisto liderança em alguns lugares, e como é que eu faço com que aquele liderado ele possa fazer algo que eu gostaria que ele fizesse? E aí existem técnicas, tá? Que são técnicas de manipulação. É possível fazer isso. Existe um livro chamado Maquiavel Pedagogo. Se você gostaria de entender um pouquinho mais de como é que funciona o cérebro humano, como é que você pode fazer uma pessoa mudar de comportamento de maneira forçada, esse é o livro, ok? Que é basicamente o que esse pessoal aí da revolução, do progressismo, eles utilizam, por exemplo, nas escolas públicas.
tá? Nas escolas públicas existe um mecanismo para formatar pessoas a pensar como eles querem, mas é uma questão de manipulação de pensamento. Por isso que pessoas que estudam, pessoas que adquirem conhecimento e que não aceitam qualquer coisa que eles falam, são pessoas que causam problema para essas pessoas que querem controlar o sistema. Esse livro, Maquiavel Pedagogo, ele é do Benjamin Pascal, não lembro. Bernardin, acho que é Bernardin. Depois eu passo para vocês aqui o livro. E aí, Pascal Bernardin, acho que é esse o livro, o nome do autor. Esse livro ele fala das técnicas utilizadas para manipular o pensamento das pessoas. Eu vou passar só uma aqui para você saber. O Charles colocou aqui, fazer entender que a ação irá beneficiá-lo. Legal, essa é uma técnica legal. Depois vocês comentam aí se tiver outra. Mas vamos lá. Provavelmente você deve ter estudado numa escola pública, né? Acho que alguém aqui estudou. Acho que na escola particular também tem, mas eu nunca estudei em escola particular, então não é o meu ambiente. Eu não sei como é que funcionava na escola particular. Geralmente tem mais controle, as pessoas têm um pouquinho mais de ética. Mas na escola pública existia o grupo lá dos meninos que eram os famosinhos da escola. Aqueles caras que ficavam com as meninas mais bonitas da escola, eram os caras descolados, os caras que tinham as roupas de marca, os caras que iam pra balada, enfim, tinha esse pessoal lá e todo mundo queria fazer parte desse grupo. Porque, afinal, você fazendo parte daquele grupo, todas as pessoas te respeitariam na escola. Então, esses caras chegavam, às vezes, na cantina, tinha moral com o diretor da escola. Os caras eram diferenciados, eram populares. E aí, olha que interessante, uma forma de manipulação. Estou aqui simplificando para você entender a fórmula de manipulação que você pode utilizar. Tá? E não deve utilizar, porque isso traz malefícios para a pessoa que está sendo manipulada. Olha que interessante. Para você fazer parte desse grupo, dos populares da escola, você precisaria fazer coisas que eles aplaudem, que eles aprovam. Então, por exemplo, se você quisesse fazer parte dessa panelinha, você teria que fazer serviços para eles. Por exemplo, pagar um lanche, facilitar a vida dele de alguma forma. Às vezes, se você tem um potencial, se você é um estudioso, fazer a prova no lugar dele, né? Fazer um trabalho no lugar dele. Às vezes, facilitar a vida deles de alguma outra forma para que eles possam começar a te aceitar dentro desse grupo. E para você ser aceito dentro desse grupo, você tem que eliminar as suas crenças, a sua cultura, a sua base familiar e se adequar à lei do grupo para que você possa se tornar um deles. E aí olha o que acontece. Vamos supor que o seu pai e a sua mãe tenham dito que fumar é algo muito ruim que você não deve fazer. Isso é um princípio. Você nunca desobedeceu esse princípio. Aí, eu já vou ler aqui o da Bruna e do Márcio, tá ok? Deixa eu só terminar esse raciocínio. E aí você aprendeu que fumar é errado. E aí você se esforçou ao máximo para tentar entrar nesse grupo e vai chegar um dia que vocês vão sair com a galera popular. Agora você faz parte do grupo da galera popular. E aí todos eles sacam um cigarro. Todos eles começam a fumar e oferecem um cigarro para você. E aí, meu amigo, diante dessa situação, o que você vai fazer? Falar não e parecer um cara cafona? Uma pessoa que não tem nada a ver, forão, né, que nem eu dizia na minha época? Ou você vai pegar o cigarro para não perder o acesso ao grupo? Na maioria das situações, existem exceções, você vai pegar o cigarro para continuar parecendo legal, para continuar parecendo descolado. E aí houve uma manipulação nos teus princípios. E aí vai chegar um determinado momento que você não vai estar nesse grupo. E as pessoas vão te criticar. Você vai, por exemplo, criticar a pessoa que fuma. Aí a pessoa vai dizer assim, pô, mas aquele dia que eu passei, eu vi você fumando. E aí o que você vai fazer? Por mais que você saiba que é errado, é um princípio que os seus pais ensinaram a você, você vai criar uma justificativa para dizer para aquela pessoa que aquela atitude que você fez estava errada, mas não tão errada assim. Você tinha os seus motivos. E aí na tua cabeça está havendo uma mudança de crença. É como você pegasse algo que está em um lugar e você substitui por outro. E a partir dessa substituição, você começa a fumar como algo natural. Você esquece que um dia os seus pais ensinaram que fumar é errado.
Agora para você é super convencional, inclusive você passa a fumar na frente dos seus pais, aqueles que ensinaram para você que fumar é totalmente errado. Porque isso não aflige mais a tua autoconsciência. Você se fez agora parte daquele grupo, você entende que isso é essencial para você fazer parte daquele grupo. Isso é manipulação psicológica. Isso é utilizado dentro da sala de aula. Quer um exemplo? Imagine se na sala de universidade existem centenas de alunos ali assentados. Aí o professor entra dentro da sala de aula, eu já vivi isso, não na universidade, mas no curso técnico. Eu tinha um professor de filosofia. E esse professor de filosofia, ele entrava dentro da sala de aula e dizia, a partir de agora, Deus não existe. Eu não era cristão naquela época, então para mim pouca diferença fazia. E ele falava, e eu me lembro até hoje, como que ele falava de Deus. E haviam pessoas ali que eram da Assembleia de Deus, que era da congregação cristã, pessoas tradicionais, que estavam dentro da sala. E elas tinham que aceitar aquela condição. Aí chegava uma determinada ocasião em que ele falava afirmativas e todo mundo concordava, até mesmo os cristãos. Sabe por quê? Porque levantar a voz, como alguém aqui já deve ter visto o filme Deus Não Está Morto, que o cara desafia o professor no meio da sala, aquela posição que aquele cara tomou, quase ninguém toma. Sabe por quê? Porque você não quer sair de fora do contexto. Você não quer parecer o diferentão. Você vai entrar naquela condição. Quer ver outra forma de manipulação psicológica? Quando você vai a algum lugar e existe uma fila. Normalmente você não pergunta se aquela fila está relacionada com o teu objetivo. Por exemplo, eu fui numa padaria antes de ontem, cheguei lá, tinha uma fila, mas essa fila não era para pessoas entrarem, elas estavam esperando as pessoas saírem de dentro da padaria. E eu peguei, dei a volta, perguntei, vocês estão na fila? Na verdade, a mulher que estava do meu lado perguntou antes de mim. Vocês estão na fila? Ah, não estamos. Aí a gente pegou e entrou na padaria. Lucas, mas o que isso tem a ver com a manipulação psicológica? Tudo. Porque as pessoas sempre estão andando de acordo com o que as outras estão fazendo. Eu pergunto para você, você prefere entrar no restaurante cheio ou no restaurante vazio? Então, se eu mostrar para você que existem várias pessoas que estão tomando determinada decisão, você tende, não é uma certeza, mas você tende a também tomar aquela decisão, porque todo mundo está tomando aquela decisão. E eu manipulo o seu psicológico. Isso é técnica. Nós podemos fazer isso. As pesquisas que a gente vê aí do IBGE, né, quando chegam próximo a períodos eleitorais, elas são pesquisas que são feitas verdadeiramente, mas muitas vezes eles pegam o local onde determinado candidato já tem muita aceitação. E aí os percentuais mostram, olha, mais de 60% das pessoas estão votando no candidato A. E aí você que está indeciso, que não tem valores muito bem estabelecidos, você vai pela massa, você é manipulado. E utilizam isso mesmo, é proposital, para manipular o teu pensamento. Então, por exemplo, eu me lembro muito bem de quando eu fiz uma vez uma prova de matemática dentro do curso técnico. Era sobre logística, então eu estava fazendo ali um cálculo sobre giro de estoque, não me lembro exatamente qual era o cálculo. E aí a sala inteira, eu me lembro exatamente desse dia, um dia que marcou a minha vida. A sala inteira fez a resposta, né? Fez a atividade, chegaram em resultados próximos e eu fui o único da classe que fez um resultado diferente de todo mundo. E como eu era meio rebelde, sabe o que eu fiz? Eu falei, eu não vou mudar minha resposta. Essa é a minha resposta, tenho certeza que eu fiz certo e vai ser essa até o final. Eu estava correndo risco. Porque se nós fôssemos ver a probabilidade, é lógico que se toda a sala fez e chegou nos resultados próximos, pode ser que eu fosse o único errado. E foi a única vez que eu me lembro na minha vida que eu tomei essa posição, por isso que me marcou tanto. E quando chegou no momento da correção, eu fui o único da sala que estava com a conta certa. Isso marcou a minha vida. Isso marcou a minha história. Sabe por quê? Porque se eu tenho convicção de algo, ainda que as outras pessoas falem o contrário, eu vou seguir adiante. É lógico que em muitos aspectos da minha vida, a opinião dos outros vale muito. Vale demais.
Mas em outros aspectos eu aprendi a ir adiante, mesmo com crítica, mesmo que falem que eu estou fazendo errado. Eu vou adiante, eu sinto que é isso. Eu tenho pessoas que são importantes ao meu lado, então vamos seguir adiante. Vamos seguir adiante, por causa desse exemplo. Então eu estou te ensinando aqui formas de manipular pessoas que não são boas, que você vai trazer malefícios. Aí vamos lá. O Márcio colocou aqui. É levar o ser a pensar que toda ação gera uma reação. Legal, a lei da semeadura, né? O Bruno colocou aqui. Iniciar fazendo e continuar dando as diretrizes mostrando qual será o resultado. Eu vi aqui algo em comum na resposta de vocês. A resposta de vocês sempre está relacionada a você está fazendo algo por determinado resultado, tá? E eu vou responder aqui para vocês. Vocês estão fazendo certo, tá? Mas eu vou dar um acréscimo nisso daí, que vai ser a chave para que vocês possam melhorar ainda mais a liderança de vocês. Eu sei que o Márcio é um líder, o Bruno também é um líder na empresa onde ele trabalha. A Bruna também acaba liderando algumas pessoas ali. O Charles eu não conversei mais. A Gilmara é uma líder. Eu não sei como é que está a situação do Charles. E a Vanessa também, que deve ter... O Renato também, empresário. Então vocês todos, de alguma forma, estão sempre lidando com pessoas e tentando influenciá-las a fazer o que vocês gostariam que elas fizessem. O Márcio colocou aqui, assumir risco também traz resultados, isso é válido. Já tive algum desses gatilhos e me gerou bons frutos e bons resultados. Exatamente. Tá? E aí vamos lá. Qual que é o grande segredo para fazer as pessoas fazerem o que a gente quer que elas façam? O segredo é esse, meus amigos. Elas têm que querer fazer. É a única forma. Não existe outra forma de você fazer com que a pessoa faça o que você quer se ela não quiser fazer isso. Não existe outro modo. Os outros modos que são existentes é de manipulação psicológica. Isso daí vai dar ruim. A pessoa vai perceber que foi manipulada e você vai virar inimigo número 1 dela. Fora que você pode trazer vários problemas para a pessoa de dependência emocional, de perda de autoestima. Você destrói a pessoa por causa de manipulação psicológica. Tá? Não entre por esse caminho. É bom você entender os métodos para que você não seja influenciado por ninguém. Você saiba filtrar. Mas não pratique isso. É um conselho que eu te dou. Aí, você pode perguntar assim. Como que eu posso levar uma pessoa a fazer o que eu quero e ela querendo? Existem duas formas, tá? Você pode pegar um revólver e colocar na cabeça da pessoa. Ela vai fazer exatamente o que você quer. E ela vai querer fazer, porque ela não quer morrer. Você já percebeu isso? Os assaltantes fazem isso demais. Me passa a carteira, senão eu te dou um tiro. E você faz, você quer fazer aquilo. Você tá doido, vou tomar um tiro nada. Só que qual é a consequência natural quando o ladrão vai embora? Você pega o telefone, se você tiver um, né, que você acabou de ser roubado, mas pega a pessoa mais próxima e fala, liga pra polícia. Ele tá indo por ali. Você quer destruir a vida daquele ladrão, quer que ele seja preso. Tá? A segunda forma, quando nós estamos, por exemplo, dentro de uma organização, se você é um chefe, você pode falar para a tua equipe, eu quero que você faça isso, isso e isso, e se você não fizer, eu vou te mandar embora. A pessoa vai fazer. Se ela não tiver a segurança, se ela não se sentir capaz de arrumar um outro emprego melhor, ela vai fazer. Beleza? Mas qual que é o problema disso? O problema é que essas pessoas elas vão acabar ficando... quando você virar as costas, elas vão fazer exatamente o contrário do que você pediu. E vão te criticar. E aí o teu ambiente, a tua liderança, ela não vai ser liderança. Ela vai ser... Você vai se tornar um chefe. O chefe é aquele que todo mundo fala e todo mundo obedece, porque se não fizer vai dar ruim. Ele vai mandar embora. Agora o líder não. O líder influencia. Aquilo que ele fala faz com que todas as pessoas andem em direção àquilo que ele está falando. Porque as pessoas enxergam nele essa liderança. Então não entre pelo caminho da pressão. O caminho da pressão funciona. As pessoas vão fazer o que você quer que elas façam e elas vão querer fazer. Tá? Não é uma manipulação psicológica. Mas, por um outro lado, você vai colher maus resultados. Beleza? E o que as pessoas mais querem? A pergunta que nós poderíamos levantar aqui. O que as pessoas querem? Né? Eu anotei algumas coisas aqui que as pessoas querem. Primeiro, saúde e vida longa.
Você já percebeu que quando nós estamos doentes, vamos ao médico e o médico fala assim, olha, a partir de hoje, se você não correr 10 quilômetros por dia, você vai morrer do coração. É meio contraditório, né? Mas vamos pegar esse exemplo. Você concorda que pelo fato de você pensar que você pode morrer, que sua saúde está debilitada, se você não se movimentar, se você não fizer exercício, você vai perder a sua vida? Automaticamente, você vai ser rigoroso no treinamento diário. Por quê? O teu desejo é ter vida, é ter saúde. A mesma coisa acontece com os tratamentos. Tem pessoas que estão com problemas estomacais e precisam estabelecer uma dieta para que elas possam resolver esses problemas. E você se submete à dieta para que você não tenha o risco de perder a sua vida ou ficar doente, debilitado, acamado. Então, você vê que o médico, querendo ou não, ele fez o que ele quer? Ele quer que você tenha saúde. Mas para você ter saúde, que é o objetivo, que é o que vocês falaram aí, que está certo, você tem que querer fazer isso e você querer fazer é você entrar dentro desse processo. Você saber que tomar o remédio, ou fazer o tratamento, ou fazer a dieta é algo que vai te levar para o resultado que você e o médico quer ter saúde. Tá? Então o médico, o que ele está mostrando para o paciente? Eu não estou interessado em mostrar, por exemplo, como é que o médico poderia pensar em si mesmo. Dizer assim, olha, eu só estou te tratando porque eu quero que você seja um case de sucesso para mim e eu pegue você e divulgue para todo mundo que você foi curado aqui no meu consultório. Se a pessoa entender que o médico só quer ser reconhecido, se o médico só quer colher o resultado porque isso vai ser benéfico para o nome dele, a pessoa não entra na dieta. Agora, se o médico mostrar que ele está preocupado com a vida dessa pessoa e essa pessoa também está preocupada com a vida dela, ele vai falar e a pessoa vai seguir. Porque os dois estão no mesmo objetivo. E aí aqui está o segredo. Não é somente mostrar qual vai ser o resultado. Você tem que saber se o resultado que você está mostrando a pessoa quer. A pessoa quer o resultado que você está falando? É o desejo dela? É o sonho dela? Se for, você vai ter um funcionário, um colaborador, um líder, uma pessoa ao teu lado que vai estar engajado no mesmo propósito. Não adianta a gente querer, por exemplo, pescar o peixe no rio e você dá ele chocolate. Ele não quer chocolate. Você quer o peixe. E ele quer comer. Só que ele não quer comer chocolate. Não adianta. Você não vai conseguir influenciar o peixe a vir e morder o anzol. Não tem como fazer isso. O que você precisa fazer? O que o peixe gostaria de comer? Ele gostaria de comer minhoca. Então eu tenho o objetivo de atrair o peixe até a minha isca. E o que eu vou fazer? Eu vou dar exatamente o que ele quer. É minhoca que você quer, peixe? Então é o seguinte, está aqui na ponta do meu anzol, vou jogar na água. Aí agora ele vai vir e vai morder a isca. Atingiu o seu objetivo e atingiu o objetivo do peixe. Só que ele se lascou nesse caso, né? Não vamos entrar nesse âmbito. Mas vamos lá. Segunda coisa, alimento. Aplicativo do iFood é o que mais manipula o nosso pensamento. O que nós queremos? Comer uma boa comida. É o desejo nosso. O que o iFood oferece? O iFood oferece para você promoções imperdíveis daquilo que você mais gostaria de comer. E aí, dentro disso, você é levado, influenciado por que você quer, a comprar aquele produto que talvez você nem estava pensando em comprar. Porque você tem uma necessidade que é comer, o iFood tem a necessidade de vender, mas o que ele te oferece? Ele não está mostrando para você. Olha, compre isso daqui porque o iFood quer se tornar mais rico, que a gente quer bater as metas de venda no aplicativo. Isso não interessa para você. O que interessa é a comida que você está oferecendo. Então eles mostram ali os pratos, eles mostram o desconto, eles mostram o tempo de espera, eles mostram o restaurante mais próximo. Tudo isso para facilitar a tua tomada de decisão para o que eles querem, que é fazer você comprar pelo iFood. Terceiro, as pessoas querem dormir. Você já viu uma pessoa ou já viveu situações em que você não conseguiu dormir por causa da correria, dos compromissos? Você faz de tudo para descansar. E se você tiver... Existem pessoas que têm realmente distúrbios de sono e elas tomam remédios, elas vão a tratamentos porque elas querem ter uma noite de sono. E elas se submetem a coisas, elas querem ter a noite de sono. E se alguém promete isso a você, que você vai ter descanso, tranquilidade, você vai tranquilamente comprar. Por exemplo, sites de viagem fazem muito isso. Elas mostram como vai ser o seu ambiente de descanso naquele lugar, de relaxamento. Então eles mostram pessoas que estão tendo aquela sensação de ufa, estou descansando aqui.
Isso faz com que você tome uma atitude de ir adiante desse propósito. Dinheiro, gente. Todo mundo é manipulado por dinheiro. Todo mundo é movido por dinheiro. Então, se te oferecem, por exemplo, olha, a partir de hoje tem uma vaga aqui na empresa disponível, é a vaga X, você vai ganhar o dobro do teu salário. Geralmente as pessoas vão entrar nessa e se o dinheiro for o senhor do coração, não vão nem pensar nas consequências. Tá? Mas o dinheiro move pessoas. Quer um exemplo? Se você pensa em comprar esse estilete aqui, né? Se você pensa em comprar esse estilete e existe uma loja que está vendendo por R$10 e outra loja que está vendendo por 9, e a distância não for grande entre essas lojas, você vai comprar na loja de R$9. Porque você está pensando em não gastar o dinheiro. Ou se você vê que duas lojas estão competindo entre si, uma delas tem uma promoção que vai te beneficiar, vai te dar um prêmio em dinheiro, um Pix premiado, né? Hoje a gente ouve muito falar desses termos. Automaticamente você vai querer comprar naquela determinada loja para concorrer a esse Pix premiado. Então o dinheiro também é uma forma de fazer as pessoas tomarem decisões. O futuro promissor também é algo que faz as pessoas tomarem decisões, né? Elas vão adiante, elas querem fazer as coisas porque você está prometendo para ela que elas vão crescer dentro da organização. Falei disso ontem aqui. Então você fala para ela, mostra o plano de carreira, ela vai querer tomar determinadas ações que você como líder está dizendo porque ela quer colher esse resultado lá na frente. Tá? Que é basicamente o que vocês colocaram aqui no comentário. O bem-estar dos filhos. Eu sou pai e eu faria de tudo pelo bem-estar dos meus filhos. Então essa é uma forma das pessoas conseguirem algo de mim por conta dos meus filhos. Eu vejo muitos exemplos de homens que têm um pouquinho de relevância, que os filhos são extremamente bajulados porque as pessoas sabem que fazendo bem aos filhos dessas pessoas, elas vão obter o favor delas. Então isso também é uma forma de você engajar. E o último e o mais importante de todos é a sensação de importância. E é nesse ponto que eu quero aqui adentrar. Se você quer o segredo, a chave para lidar com qualquer tipo de pessoa, faça com que ela se sinta importante. Todas as pessoas têm o sentimento, o desejo de se sentir importante. Essa foi a fórmula para que as redes sociais alcançassem tanto resultado. Por que você posta uma foto? Por que eu posto uma foto lá no Instagram? E sempre abro o aplicativo para ver como é que está a situação da foto. Você quer ver se as pessoas curtiram. Você quer ver se as pessoas comentaram, se as pessoas encaminharam. Você quer ver quantas pessoas visualizaram aquilo. E a pessoa que comenta, você automaticamente se sente na obrigação de responder alguma coisa, porque aquela pessoa está fazendo você se sentir mais importante. Olha que interessante. A rede social ela trabalha com esse sentimento de importância. As pessoas estão nas redes sociais muitas vezes para sentir que alguém gosta dela. Elas criam uma vida ilusória, uma vida que não existe, para que as pessoas vejam que ela é importante. Olha que interessante isso. Todas as pessoas têm esse desejo de se sentir importante em tudo que fazem. Vou dar alguns exemplos. Existem pessoas que ficam doentes por causa da vontade de se sentir importante. Por causa desse desejo. Sabe por quê? Quando uma pessoa fica doente, eu vou dar o exemplo do meu filho. Meu filho ficou doente. O Levi, esses tempos atrás, ficou internado. Eu automaticamente tive que deixar o meu filho mais velho com outras pessoas. No caso, ele ficou com a minha esposa a maior parte do tempo. Mas eu, como pai, tive que estar lá ao lado do Levi, que estava internado. Então, naquela situação, toda a minha atenção estava dada ao Levi. E se ele fosse um pouquinho racional, ele pensaria: caramba, quando eu fico doente, o meu pai larga tudo, larga emprego, larga trabalho, larga os estudos, larga exatamente tudo para ficar aqui do meu lado. 100% da atenção dada para mim. Existem pessoas que criam isso dentro da cabeça. E sofrem ao longo da vida inteira, porque elas se sentem importantes quando estão doentes. Então são aquelas pessoas que andam com os ombros assim, cabisbaixa, triste. Por quê? Ela entendeu que se ela ficar nessa condição, as pessoas vão ter pena dela e vão dar a atenção que ela precisa. Olha que loucura é a nossa mente. Outra questão, roupas.
Todos nós gostamos de andar bem vestidos. Mas você já percebeu que muitas vezes nós andamos bem vestidos quando nós vamos sair? E nós que somos casados, por que nós não nos vestimos para ficar em casa? Para os nossos cônjuges? Porque, na verdade, o que está por trás é que nós queremos passar uma boa impressão para as pessoas. Nós queremos que as pessoas nos achem importante, porque a vestimenta faz com que a gente passe essa aparência de uma pessoa realmente de sucesso, uma pessoa importante. Nós queremos fazer isso. Outras questões. Posições de liderança. Tem pessoas que querem assumir posição de liderança não para servir as pessoas, mas para que se sintam importantes. E se você dá para as pessoas esse sentimento de importância, elas vão viver algo assim, vão entregar tudo para você. Tem pessoas que querem ser líderes para se sentir importante. Para ter um cargo lá e todo mundo passar e cumprimentá-lo. É assim que funciona. Pessoas que compram carros. Comprei um carrão, uma nave de 700 mil reais. Será que você é um desejo do seu coração, que você realmente quer ter um conforto, quer ter um espaço, quer viajar com a sua família? É algo que você sempre viu nos videogames, nos filmes, e você, sei lá, criou um desejo por isso? Ou você só está comprando para que os outros vejam que você tem sucesso? Porque se for assim, você está alimentando o desejo de se sentir importante. Tem pessoas que compram carros para se sentir importante. Estão cheios de dívida. Parcelados até o tutano, mas o sentimento, a retribuição das pessoas olharem e pensar que você é um cara de sucesso, paga todas as dívidas. É melhor comer pão com ovo todos os dias e ter o carrão de luxo na garagem. É algo que eu não consigo entender. Minha mãe já teve negócios dentro de comunidade e eu via pessoas que moravam em situações, às vezes, de palafita e tinham, na época, um Veloster dentro da garagem, que era um carro do ano. Né? O Veloster acho que custava, em 2012, sei lá, 100 mil reais um Veloster. Era um excelente carro. Todo mundo queria ter esse carro, é o carro que estava na mídia. Mas olha a inversão de valores. Para ele, ter um Veloster era mais importante do que ter uma casa. Por quê? Quando ele vai ao shopping de Veloster, que era o carro do ano, todo mundo ia falar para ele, nossa, esse cara deve ser rico. Esse cara deve ser importante, porque tá chegando aqui de Veloster. Né? Pessoas que cometem crimes também. Quantos jovens eu vi, quantos amigos eu perdi, porque o que eles queriam era se sentir importante, era ter moral. E aí eles se envolveram com crime para que tivesse essa moral dentro da comunidade. Olha que interessante. O desejo de ser importante é algo que está intrínseco dentro do ser humano e nós estamos lutando o tempo todo por isso. Outra questão, ação social. Quantas pessoas fazem ações sociais para se sentirem mais importantes? Para que as pessoas olhem e falem, nossa, olha como aquele cara é bom, olha como aquele cara é bondoso, é generoso. E aí eu pergunto para vocês, se as pessoas têm essa necessidade tão grande de se sentir valorizadas, importantes para o outro, eu pergunto para vocês, se nós somos líderes, se nós lidamos com pessoas 24 horas por dia, por que a gente não se dedica em fazer com que as pessoas se sintam importantes? Eu pergunto para você. Por que a gente não faz isso? Por que a gente sempre pega o caminho contrário? Qual é o caminho contrário? A gente vai lá, tece um monte de crítica na pessoa, fala um montão dela, e aí a gente vai ter o que dessa pessoa? A gente vai ter ela desanimada, triste, vai virar teu inimigo, não vai querer mais ouvir você, não vai querer estar mais perto de você. É o que acontecia comigo, comecei o vídeo falando aqui com vocês. As críticas me afastavam das pessoas. E eu não conseguia enxergar que, na maioria do dia dela, ela foi uma pessoa boa. Ela fez coisas boas pra mim. Ela foi um bom funcionário, um bom liderado, fez coisas maravilhosas, mas cometeu um erro. E dentro desse erro eu vou criticá-la, sendo que eu não elogiei. Olha que interessante essa frase. Cometi o erro uma vez e para sempre fui lembrado. Fiz a coisa certa muitas vezes e nunca foi mencionado. Olha que interessante. Um erro faz com que a pessoa seja condenada para o resto da vida. Mas a multidão de acertos que ela teve, ninguém nem sequer mencionou que houve um dia esses acertos. Sabe por que eu e você não conseguimos
elogiar as pessoas, fazer com que elas se sintam importantes, porque a gente não gasta tempo em perceber o quão aquelas pessoas são importantes para nós. Eu pergunto para você, qual foi a última vez que você elogiou o seu cônjuge, a sua namorada, o seu funcionário, o seu liderado, e disse assim, olha, e é um elogio sincero, não procure fazer falsificações para fazer manipulação, porque senão você vai ser um manipulador lá, e a pessoa vai perceber que você estava mentindo. A mentira tem perna curta. Esse é o ditado mais justo e verdadeiro que existe. Se você estiver bajulando, pode crer que a máscara vai cair uma hora. Tá? Mas se você buscar, procurar mesmo na pessoa, qual a importância dessa pessoa na minha vida? O que ela fez por mim? O que essa pessoa faz na minha organização que é tão valoroso? E quando você procura isso, efetivamente, você realmente está dedicado em procurar isso, você vai perceber que existem inúmeras qualidades das pessoas que estão ao nosso redor e às vezes elas vão cometer um errinho que tem que ser corrigido. Mas você também tem que saber valorizar todas as qualidades que ela tem e reconhecer pessoalmente e publicamente. Esse é o segredo para lidar com qualquer tipo de pessoa. Fazer com que elas se sintam importantes. Fazer com que você, como líder, como marido, como amigo, veja que ela é importante na sua vida. Que ela é importante na sua organização. Que o trabalho que ela faz é algo realmente diferenciado. E quando você entrega esse sentimento de importância para as pessoas, elas automaticamente vão querer fazer aquilo que você gostaria que elas fizessem. Sabe por quê? Elas vão ser gratas. Elas vão ter um sentimento de retribuição, de uma pessoa que tanto faz por mim, que tanto me ajuda, que tanto me mostra que eu sou importante para ela, por que eu não vou poder fazer algo em relação a essa outra pessoa? Em relação a nós que estamos pedindo alguma coisa. Então, o objetivo final não é somente fazer com que a outra pessoa faça o que eu quero que ela faça. Não, não é isso. Mas é se doar para as pessoas, é realmente exercer uma posição de liderança, reconhecendo no outro os seus potenciais e elogiando, expondo isso, colocando para fora. Não adianta só pagar o salário no final do mês, não é suficiente. Mas quando a gente vai lá e elogia, fala que aquela pessoa realmente é importante para nós, o quanto nós acreditamos no seu potencial, isso é verdadeiro, essa pessoa engaja. Essa pessoa vai querer estar próxima de você. Essa pessoa vai aceitar ser influenciada por aquilo que você quer. Porque ela entende que você reconhece todos os valores que ela tem. Ela se sente importante de estar ao teu lado. E como ela quer ser importante, esse é o desejo que ela quer, todo ser humano quer isso. Ela engaja no propósito. Ela engaja no propósito. E aí eu vejo na Bíblia Sagrada a resposta, o reflexo de tudo isso que a gente está falando aqui. A Bíblia diz, ame o teu próximo como a ti mesmo. E às vezes a gente entende esse versículo como se eu tivesse que dar ao outro o que eu gostaria que fosse dado a mim. Não, não é isso. Não é isso que o texto está falando. Sabe o que o texto está nos ensinando? Como que eu, Lucas, penso, o que eu, Lucas, quero. Da mesma forma eu tenho que pensar, vou pegar o exemplo do meu cunhado aqui, o que o meu cunhado Márcio quer. Então, se eu tenho desejos individuais, se eu tenho sonhos, objetivos, propósitos individuais, o Márcio também tem. Então eu tenho que amá-lo como a mim mesmo, ou seja, eu preciso buscar o interesse do Márcio e servi-lo para que ele possa atingir os objetivos dele e não os meus objetivos. Muitas vezes a gente erra nisso. Querer para o outro aquilo que a gente quer para nós. Essa é a atitude mais egoísta que existe. Porque o outro não tem os mesmos desejos que a gente. O outro não tem as mesmas vontades e sonhos que os nossos. E quando eu quero desejar o outro que eu quero para mim, eu estou sendo egoísta. E nós não podemos ser egoístas. Nós precisamos sempre pensar no que o outro quer. E entregar a nossa vida. Esse é o princípio bíblico, que às vezes a gente não cumpre, não vive. Nós vamos ver que Jesus fez isso em vários momentos, fazendo com que as pessoas se sintam importantes. Pessoas que à margem da sociedade estavam, mas ele em todo momento estava lá, trazendo essas pessoas para perto e falando, você é importante para mim.
Ei, Mateus, você é publicano? Os judeus não querem chegar próximo de você? Não, mas para mim você é importante. Zaqueu, as pessoas não querem entrar na tua casa porque dizem que você é um homem ruim. Eu quero almoçar, eu quero comer na tua casa. Prepara um lugar que eu vou lá. Jesus fez as pessoas se sentirem importantes. E sabe o que ele ganhou? Seguidores, legiões de seguidores. Pessoas que até hoje amam a Jesus como eu. Porque é alguém que fez com que a gente se sentisse importante. A Bíblia diz que ele nos amou primeiro, antes mesmo de nós nos amar. Antes que eu fizesse qualquer coisa para ele, ele viu valor em mim quando ninguém viu. Não existia nada que eu pudesse dizer que era de valor no Lucas, mas Jesus viu valor em mim. A ponto dele entregar a sua vida para me salvar, para salvar todos aqueles que creem. Jesus fez com que a gente se sentisse importante, a gente não era nada. Olha que interessante. E por conta do sacrifício de Jesus por nós, a gente entrega a vida para ele. A gente vive uma vida abrindo mão dos nossos desejos como seres humanos para agradar a Jesus. O que Jesus quer? A Bíblia diz que ele nos mandou para sermos reconciliadores. Ele quer trazer pessoas para ele. E ele não mede esforços para isso. Mas para ir para ele é preciso viver uma vida de santidade, que é lutar contra o desejo da minha carne. Mas eu só faço isso porque eu sei que alguém me ama e me valorizou. Fez eu me sentir importante. A Bíblia diz que ele abriu mão de sua glória. Desceu, se fez homem, se tornou carne e foi obediente até a morte e morte de cruz. Ele fez eu me sentir importante. Então nós vemos que o segredo para lidar com qualquer tipo de pessoa é fazer o outro se sentir importante. Eu tenho um desafio para você para a gente encerrar nossa live de hoje. Se você quiser influenciar pessoas, eu peço para você, veja todas as pessoas que estão ao teu redor. Tente fazer uma lista de quais são as qualidades dessa pessoa. Se ela saísse hoje da sua vida, o que mais você sentiria falta? E quando você listar tudo isso, você vai fazer um desafio durante essa semana que vai se iniciar. Elogie, reconheça. Mostre para essa outra pessoa o quanto ela é importante para você. E depois você me conta, manda aqui no direct, o que você achou disso. Como que as pessoas estão se comportando com você. Se o clima organizacional mudou. Se o teu cônjuge está mais feliz ao teu lado. Se o teu amigo gosta mais de você e quer estar mais próximo de você. Faça com que a outra pessoa se sinta importante, mas não venha com elogios, com bajulações, porque isso não funciona. Vai gerar problemas. Tem que ser elogio sincero. Beleza? Então esse é o desafio que eu dou para vocês. Comenta aí embaixo, fez sentido para vocês? Vocês acharam que essa live vai ajudar vocês em alguma coisa? Fez com que vocês pensassem, porque fez a mim pensar. Quando eu comecei a aprender sobre isso, eu percebi o quanto eu valorizava o erro das pessoas e o quão pouco eu elogiava os acertos. E eu percebi que o problema estava em mim. Eu precisava me dedicar mais. Eu preciso me dedicar mais em saber o quanto a pessoa é importante para mim e dizer isso a ela. Tá bom? Aqui, ó, a Bruna colocou o primeiro capítulo do livro que mencionei acima. Jesus nos ensina sobre pessoas. E fala das 3 esferas da amizade. Essa esfera da amizade temos os amigos íntimos, necessários e estratégicos. Exatamente. A gente não vai ter tempo hábil para entrar nessas 3 questões que fala lá no livro do Tiago, mas depois a gente pode até fazer uma live falando sobre esse livro. Eu me comprometo com vocês a ler e resumi-lo aqui para vocês, ok? Se você tiver esse desejo, depois eu vou colocar aqui no meu Instagram, nos stories, uma votação. Se você quiser que eu fale sobre esse livro do Tiago, é muito interessante também, que é a questão das amizades. Como que a gente lida com as pessoas? Eu vou deixar lá, você vota, manda para as pessoas que eu vou fazer uma live aqui explicando para vocês sobre esse livro do Tiago, tá bom? Eu encerro por aqui e desafiando você. Se você quer se tornar uma pessoa melhor, influente, que faça com que as pessoas vão em direção àquilo que você quer que elas façam, você precisa reconhecer no outro o que há de melhor. Que Deus abençoe sua vida. Vamos adiante. Gilmara colocou ali também, faz sentido. Que Deus abençoe a vida de vocês e estaremos aqui amanhã às 6h55
juntos, compartilhando muito conhecimento, compartilhando sobre empreendedorismo, sobre negócios, sobre mentalidade, sobre a palavra de Deus. Amanhã é dia de devocional e eu vou compartilhar aqui com vocês um texto das Escrituras. Então amanhã, às 6h55, nós temos um encontro marcado. Quero colocar aqui ainda o comentário da Bruna. Essa live veio com uma confirmação do que estava passando no último mês para cá. E a atitude que o Senhor me direcionou, tive resultados positivos. Não só para mim, mas para todos os envolvidos. Glória a Deus. Deus é bom. Então, que Deus abençoe a vida de vocês. Amanhã, às 6h55, estaremos aqui para um devocional. Nós vamos aqui falar da palavra do Senhor. Então, amanhã, espero você aqui. Vou pedir um favor para você. Curta essa live. Deixe seu comentário. E daqui a uns 15 minutinhos, lá no meu feed do Instagram, eu vou deixar essa live, vai ter uma imagem, um título. É a última postagem que vai ter no meu feed. O que eu vou pedir para você? Se fez sentido para você, vai lá, dá um curtir, deixa um comentário. Se você puder, tem um aviãozinho aí que eu chamo que é o botão do transbordo, da prosperidade. Então envia para as pessoas que você gostaria que visse essa live, que vai ajudar elas também, porque eu tenho certeza que vai transformar a vida delas como tem transformado a minha. São segredos que vai fazer com que a gente viva muito melhor e cercado de pessoas que a gente ama, ok? Combinado? Estamos compromissados aqui. Que Deus abençoe a vida de vocês e até amanhã às 6h55. Um abraço.